Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nosso tempo devocional de meditação no livro de Salmos nesta época de pandemia. Alguns subscritores têm-nos perguntado por que não estamos a fazer o acompanhamento dos Salmos de forma sequencial, ou seja, os Salmos pelo seu número, 1, 2, 3, 4, 5, ficaria eventualmente mais fácil de encontrar algum Salmo que a pessoa queria especificamente ouvir. Bem, a explicação é simples. Os salmos foram compostos e depois eles foram editados e organizados, compilados e organizados num livro. Nós temos 150 salmos, estão divididos em 5 livros. Os salmos foram organizados e reunidos conforme muitas vezes o seu estilo ou o seu foco, o seu tema. Então, se os irmãos prestarem atenção e lerem, vão perceber que muitos salmos seguidos sobre lamento, sobre queixa, sobre reclamação. Depois chegamos a uma fase em que temos praticamente só salmos de adoração e de louvor, enfim. Tendo os salmos vários temas diferentes e podemos nós organizá-los em vários focos diferentes, se nós formos fazer sequencial seguindo pela sua numeração, acabaria por acontecer que iríamos durante várias semanas apenas ver salmos de lamentação e de queixume. E entendemos que era mais interessante uma dieta equilibrada, em que nós tínhamos ao longo da semana algum salmo de lamento, mas também algum salmo de louvor, algum salmo de alegria e de gratidão, e é nesse sentido que nós não estamos a fazer os salmos de forma sequencial, mas de certo modo selecionando pelos seus temas. Hoje nós vamos olhar para o salmo de número 5, um salmo de Davi, um salmo muito pessoal, um salmo de lamento, um salmo de reclamação, e um salmo muito voltado para a questão da linguagem, lembrando que os relacionamentos dependem da comunicação e da forma como nós falamos. O salmo número 5 tem nos versículos iniciais uma queixa e depois a sua explicação, como aliás é comum nestes tipos de salmo. Leiamos então, salmo número 5, diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Senhor, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. O salmo parece ser dedicado no seu início, no seu cabeçalho, para ser usado com música de flautas. Havia instrumentos diferentes, e aqui Davi compôs este salmo com esta ideia dele ser acompanhado por este tipo de instrumento. Ele começa nos primeiros 3 versículos a apresentar o seu clamor, a sua queixa. Ele fala aqui do seu gemido, realmente é uma espécie de murmuração e de gemer inicial, é isso que ele fala. Ele não é um clamor alto, não é um grito por misericórdia, é um gemido, a angústia, é algo interior que ele está a sofrer. Nós percebemos como muitas vezes no Salmo de Davi o conceito da proximidade da sua relação com Deus. Ele fala, Rei meu e Deus meu. Ele está de facto muito angustiado e apresenta ao Senhor a sua oração pela manhã, diz ele. De manhã porque o judeu normalmente tinha momentos específicos para orar e era comum haver uma oração matinal, assim como a oração da tarde. E neste momento de oração matinal, neste momento em de parar para entregar o dia nas mãos do Senhor, que o salmista clamava a Deus e pedia a sua ajuda. Ele está tendo esta necessidade e a pergunta fica, então, e porquê é que ele clama a Deus?
Então, nos versículos 4 a 6 e depois no 9 e 10, nós percebemos porquê. A razão do seu clamor é porque ele identifica que os ímpios não são do agrado do Senhor. E ele percebe que quando o Senhor lida com estas pessoas e as corrige e as disciplina, isto traz alento e ânimo àqueles que são fiéis e que andam no caminho do Senhor. A classificação ou o entendimento de quem são estes ímpios nos versículos 4 a 6, 9 e 10 nos mostra claramente que o problema principal estava ligado com a sua forma de falar. Ou seja, estamos a pensar no tempo em que Davi estava no contexto do palácio, a intriga palaciana, a intriga à volta do poder, as pessoas que lutam para derrubar aqueles que estão a subir. Davi muito rapidamente ocupou uma posição de destaque, sendo muito novo. Isto certamente despertou muita inveja, não somente do rei, mas de outras pessoas. E ele foi alvo de várias intrigas, várias calúnias, e é sobre isso que ele está aqui a falar. Nós encontramos nestes versículos iniciais 3 negativas, não é? O versículo 4 e 5, o que é que Deus não suporta? Deus não se agrada da iniquidade, Ele não permite que subsista ao mal, Ele não tolera a permanência dos arrogantes. Estas pessoas de quem Davi está a queixar-se, cujo relacionamento é difícil por causa da sua forma de falar, eles são descritos como arrogantes, são pessoas muito vaidosas, muito orgulhosas, são mentirosos, eles não são pessoas de confiança, não se pode acreditar naquilo que eles dizem. São pessoas fraudulentas, eles usam de esquemas para poder, digamos, subir na vida ou melhorar a sua própria posição. Não são sinceros, ou seja, são fingidos, são hipócritas, eles têm uma postura quando estão presentes, mas depois por trás eles fazem as coisas de maneira diferente e também são lisonjeiros, eles usam a língua para enganar, através de uma conversa agradável, dando a entender que são muito bons, pessoas muito próximas e muito amigos, eles acabam prejudicando muitíssimo e desta forma atrapalhando imenso aquilo que é o relacionamento. Esta lista significativa, por exemplo, que aparece no versículo 9, vai ser usada por Paulo em Romanos, no capítulo 3, quando ele faz a descrição do estado da humanidade. Paulo vai citar a situação do homem e como o pecador, através da sua língua e da sua forma de falar, acaba mostrando que dentro de si existe um verdadeiro sepulcro, não é? Aquilo que há de mal dentro acaba por se revelar através da conversa. Então, o que é que ele espera que possa acontecer? Ele pede que Deus possa agir de forma dura, que faça disciplina sobre estas pessoas, para que então os justos possam olhar para esta situação e se agradar de Deus e ter satisfação e alegria. No versículo 7 e 8, ele acredita que vai poder ainda triunfar, ele deseja poder entrar na casa do Senhor de forma tranquila. Aqui, casa do Senhor não será o templo, será o tabernáculo, a tenda, o local de adoração que estava levantado em Siló no tempo de Davi, porque o templo só será construído depois na época de Salomão. Ele vai adorar a Deus no santuário, ele vai prestar ao Senhor o seu culto e ele roga então a Deus que o guie, que o oriente no caminho certo. Já que ele verifica que estas pessoas estão no caminho errado, não estão a viver como devem, ele pede que Deus seja o seu orientador, aquele que lhe mostra qual é o caminho certo, aquele que endireita aquilo que eventualmente estiver errado na sua própria direção. Esta é a forma como o Filho de Deus deve andar, buscando a direção do Senhor. A alegria final passa do pessoal para o coletivo, como é comum nos Salmos de Davi, nós já percebemos isto. E ele termina falando então com muita alegria, numa linguagem que é militar, ele fala de defesa de Deus como uma linguagem que é própria das batalhas ou das cidades sitiadas. Deus protege, Deus guarda, Deus defende aqueles que são seus. E o Senhor abençoa aquele que é justo, sendo um escudo à sua volta. No tempo difícil que vamos vivendo, diante de bastante angústia e também sendo cercados de palavras que infelizmente muitas vezes não são nada positivas, numa época da história em que podemos dizer que cada vez mais se extremam as posições, nós precisamos confiar no Senhor como nossa defesa, segurarmos-nos nele porque Ele é aquele que não modifica nunca a sua conversa. É em Deus que nós encontramos o nosso apoio e o nosso escudo. A Ele nós clamamos para que ouça as nossas orações e seja o nosso guia, endireite o nosso caminho e nos ajude a não errar através das palavras, através dos atos, mesmo através dos nossos pensamentos. Que esta seja a nossa oração neste dia.